Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Hoje eu venho aqui utilizando o contexto contido no Evangelho de Mateus, onde Jesus ele orou ao Pai, ele agradeceu ao Pai e ele começou a ensinar a maneira com que nós conseguimos ter um descanso na alma. Nesse contexto de hoje, eu quero convidar você a meditar em como está a sua alma. Quantas vezes durante a nossa vida, as circunstâncias em que passamos, nós tornamos o peso das circunstâncias muito maiores, porque não aprendemos a carregar o jugo de Jesus. Meu irmão e minha irmã, o convite hoje a você que está me ouvindo é que nós possamos aprender com Jesus. Ele disse: tomem sobre vocês o meu jugo. Deixa que eu lhes ensine, porque eu sou manso, porque eu sou humilde de coração. Quantos de nós que estamos nessa geração ainda não entendemos o que é ser manso, o que é ser humilde de coração? Nós estamos vivendo uma fase que os valores estão tão distorcidos e corrompidos, que nós ainda não conseguimos discernir o que de fato é ser humilde e manso. Nós vivemos e nos portamos de acordo com o que a sociedade exige de nós. Aprendemos errados e agimos errado. E muitas das vezes não conseguimos aplicar o que o Senhor Jesus nos ensina. E com isso, nós ficamos cansados e sobrecarregados. Eu quero que você entenda que quando Jesus ele disse cansado e sobrecarregado, ele está falando justamente de nossa alma. Ele não está falando do excesso de trabalho que muitos de nós temos. Ele não está falando de uma rotina cansativa em que nós nos deparamos com muitas tarefas para fazer. Ele está falando da alma. Uma alma cansada e sobrecarregada de fazer esforços para resolver coisas que somente Jesus pode resolver. Meu irmão e minha irmã, muitos de nós, ao longo de nossas vidas, fomos tão influenciados malignamente nos cenários em que vivemos, com as pessoas que convivemos, com crenças erradas, que nossa alma, ela começou a carregar pesos que não fazem parte do que Jesus tem para nós. Quantos de nós ficamos sobrecarregados porque carregamos o excesso de culpa, o excesso de orgulho, o excesso de ego? Quantos de nós carregamos um peso de teimosia e resistência? Estamos com a mala cheia de características pesadas e negativas que nos sobrecarregam. E nós não conseguimos, no meio de uma circunstância tão turbulenta, discernir o que de fato está acontecendo com a gente. Muitas das vezes nós nos vitimizamos, acreditamos que são as pessoas que estão à nossa volta que ocasionam essas circunstâncias. Muitas das vezes nós estamos tão acometidos por uma cegueira espiritual que não percebemos que somos nós mesmos que não abrimos a mão e não soltamos esse peso. Mas hoje o Senhor Jesus, ele nos convida a pegar o jugo dele, que é leve e suave. Inara, eu não estou entendendo o que você quer dizer com isso, porque eu já conheço essa palavra, mas ainda não compreendo. Olha, eu mesma, durante muito tempo, ouvi essa mensagem do Senhor. Ouvia o Senhor dizer: carregue o meu jugo, que é leve, que é suave. Mas eu não entendia o que Jesus queria dizer. Eu precisei passar por circunstâncias as quais o Senhor me colocou num processo para aprender espiritualmente o que era um jugo pesado na alma. Isso é como se fosse sementes malignas. Presta atenção no que eu vou te dizer agora.
Ao longo de nossas vidas, o inimigo de nossas almas, ele cria circunstâncias para nos ferir. Ele cria circunstâncias para traumatizar a nossa alma e ele usa até mesmo as nossas próprias características pessoais para transformar essas características em sementes malignas para ocasionar peso. É uma coisa tão complexa, mas eu vou tentar simplificar. Eu vou deixar de uma maneira mais clara para você entender, porque a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, não são as pessoas que nos cercam, mas é o inimigo de nossas almas, que por trás do mundo espiritual, ele cria artimanhas e estratégias para nos atingir. E olha, por incrível que pareça, ele usa nós mesmos para nos sabotar. Ele nos treina para que a gente se machuque automaticamente. Sabe aquele excesso de culpa? Às vezes nós falhamos em alguma coisa e a gente se sente culpado, a gente não se perdoa e com isso nós carregamos um jugo extremamente pesado, nós não conseguimos nos libertar. Deus já nos perdoou, Deus nos convidou para viver uma vida livre, nos tirou da escravidão do pecado, mas ainda assim nós estamos ali carregando aquele peso, porque o inimigo de nossas almas nos treinou para viver oprimidos e aprisionados numa alma machucada, ferida, traumatizada. Eu vou ser mais clara. Muitos de nós nos ferimos tanto que para nos defender, nós usamos o escudo do orgulho. O que é isso, Inara? O escudo do orgulho é quando a gente quer se proteger e para se proteger a gente quer sempre ter razão. Isso significa que você não se permite errar. Você está o tempo inteiro querendo ser perfeito. Você o tempo inteiro quer ter razão. Você o tempo inteiro acha que a sua convicção, que a sua opinião, ela é superior às demais. Isso é um fardo, meu irmão e minha irmã. Carregar esse peso é pesado demais. Não dá, nós não suportamos. Chega um determinado momento em que nós passamos a sofrer e nós ficamos oprimidos e não sabemos o porquê estamos sofrendo, porque a nossa alma está carregando o peso da necessidade de sempre ter razão, de sempre ser perfeito e nunca errar. Muitas das vezes nós estamos vivendo um posicionamento em que nós não aceitamos a falha do próximo e tampouco a nossa. E nós não conseguimos entender que o fardo leve de Jesus é ser humilde. O que é ser humilde, Nara? É entender que nós não somos superiores a ninguém por ter razão. Nós todos somos iguais. Nós precisamos entender que devemos ser humildes e reconhecer que todos somos falhos. Olha, meu irmão e minha irmã, muitos de nós carregamos o peso da resistência. O que é resistência, Nara? É teimosia, que também tem a ver com excesso de orgulho. Quantas das vezes nós resistimos em abrir o nosso coração e receber da parte de Deus um ensinamento, uma instrução do próximo, porque nós temos a necessidade de teimar que a nossa opinião é superior à do próximo e com isso nós carregamos o peso da teimosia. Jesus nos convida a ser manso. O que é ser manso, Inara? É nos submetermos às circunstâncias, é aprender com aqueles que são superiores e às vezes estão à frente, é aprender daqueles que Jesus muitas vezes levanta para nos ensinar, é nos submeter à vontade do Senhor. O convite hoje é que você troque esse jugo pesado de ego. Sabe quantas das vezes nós estamos tão aprisionados? Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu já passei muito por essas circunstâncias e às vezes ainda passo e preciso orar constantemente para Deus me libertar do excesso de eu. Nós estamos numa geração que está sendo treinada, sabe, para viver essa vida de excesso de eu, vaidade, onde a gente tem que ser sempre perfeito, nós não podemos errar, não podemos ter imperfeições, nós ficamos o tempo inteiro num sistema de comparação, onde um quer ser melhor que o outro, um quer ser mais bonito que o outro, onde um quer ser mais inteligente que o outro, onde um quer saber mais que o outro. É um excesso de vaidade, isso é um peso. Isso deixa a nossa alma sobrecarregada, isso nos deixa cansado. Quantas das vezes nós estamos tão sobrecarregados e oprimidos que nós atraímos para perto de nós uma frequência negativa, maligna, que afasta a presença de Deus. Quando Jesus ele diz, olha, eu quero te ensinar, porque eu sou manso e humilde, ele está querendo dizer, olha, quando você é manso, quando você é humilde, você vive livre, você vive uma frequência leve, você se aproxima de Deus. Ele se opõe aos orgulhosos e a nossa geração está sendo treinada para ser orgulhosa, porque o orgulho é o pai do pecado, porque o orgulho ele é a semente mais preciosa que o inimigo usa para nos destruir. Então hoje o convite a você que está me ouvindo é troque esse posicionamento, esse peso resistente pelo jugo de Jesus, que é leve, que é suave, que é um fardo que não pesa. Olha, meu irmão e minha irmã, quando nós nos apoiamos no nosso entendimento, acreditando que temos razão, que sabemos mais do que o outro, que
as nossas convicções, olha, nesse contexto aqui mesmo, eu vou usar um pedaço desse trecho que eu nem li para vocês, mas eu vou ler agora para complementar o contexto, porque eu não estou fugindo do contexto. Jesus disse assim: naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondestes essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e a revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazer assim. Nesse pequeno contexto, Jesus ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, olha, Deus ele se opõe aos orgulhosos, ele escondeu daqueles que se consideram sábios e instruídos. O que é se considerar sábio e instruído? É ser orgulhoso, é ser altivo, é uma pessoa que quer ter sempre razão, é uma pessoa que geralmente acha que a opinião dela é superior às demais, que ela já sabe tudo. Meu irmão e minha irmã, eu muitas das vezes em minha vida pequei dessa maneira e precisei e preciso orar para que Deus me ajude para que eu não me perca. Então hoje, que tanto eu quanto você possamos entender que quando Jesus ele diz que o Pai revelou essas coisas, o que são essas coisas? Os tesouros espirituais dos céus, a palavra do Senhor, ele revelou aqueles que são como crianças. Quem são como as crianças? Humilde, puro de coração, que não quer se exaltar e ser cheio da razão, mas que quer simplesmente caminhar dentro da vontade do Senhor. Olha, meu irmão e minha irmã, Deus ele se agrada daqueles que são manso e humilde, daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. O que é isso, Inara? Daqueles que estão dispostos a aprender, que não se sentem melhores do que os outros. Às vezes eu escuto pessoas dizerem assim: Nara, eu não me sinto melhor que ninguém não, mas no comportamento da pessoa, a pessoa age assim. Quantos de nós estamos tão influenciados e corrompidos pelo inimigo de nossas almas, que nós não percebemos que não temos integridade com aquilo que falamos. Falamos uma coisa, mas agimos de outra maneira. Somos muitas das vezes hipócritas e eu me incluo nisso, porque meu irmão e minha irmã, hoje no cenário em que estamos vivendo é muito fácil se enganar. Nós devemos ter a humildade de reconhecer que todos nós estamos nesse barco e podemos falhar, podemos errar. Então que hoje nós possamos entender que nós devemos ter a humildade de reconhecer que precisamos dos ensinamentos de Jesus, precisamos olhar para nós mesmos, para nos esvaziar dessas cargas, dessas sobrecargas, para que nós possamos carregar o jugo de Jesus, que é fácil, que é leve, que é suave. Olha, o convite hoje a você, e para finalizar a mensagem, eu quero que você entenda algo. Você vai precisar substituir certos comportamentos e se precisar anotar, anote. Às vezes nós somos rebeldes com Deus. O que é ser rebelde, Nara? É quando nós não concordamos com a palavra do Senhor, sabe? Sabe quando nós estamos tão influenciados pela sociedade, que a gente ouve a palavra de Deus e a gente não consegue enxergar porque o inimigo nos cega, e não conseguimos concordar porque estamos nos apoiando no nosso próprio entendimento? Então isso é rebeldia. Quando nós agimos com rebeldia, nós nos opomos à vontade de Deus e nós, com isso, regamos o peso que está sobre a nossa alma. Mas hoje o convite é que você carregue o jugo de Jesus, que é leve. E para isso, você vai abdicar de toda a rebeldia, se submetendo à vontade de Deus. Então, se você ainda não sabe como fazer isso, anote aí. Anote uma oração, fale: Senhor, me ajude a ser submisso à sua vontade. Senhor, me liberta de toda a rebeldia. Senhor, me liberte do excesso de orgulho, da necessidade de ter razão e me ajude a ser uma pessoa mais humilde. Me ajude a enxergar que eu sou igual ao meu próximo, eu não sou superior. Eu não sei mais do que ninguém. Mestre, somente Jesus. A verdade somente na palavra do Senhor. Olha, ore e peça a Deus para te ajudar a se esvaziar do excesso do seu ego, do seu eu, que quer sempre ser perfeito e nunca errar. Meu irmão e minha irmã, todos nós erramos e nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para nos guiar, para nos dar sabedoria nas nossas decisões. Quando nós nos esvaziamos do excesso de orgulho, de rebeldia, de ego, o Espírito Santo de Deus, ele consegue tomar espaço para nos guiar e com isso nós falhamos menos porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O convite hoje é que você abandone a resistência. Deixe de teimosia, sabe? Pare de se apoiar no próprio entendimento, acreditando que você sabe tudo. Nós não sabemos tudo, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos todos os dias nos alimentar da palavra do Senhor para que assim nós possamos criar sabedoria e evoluir espiritualmente. Nós precisamos da ajuda de Jesus constantemente para que a gente não sofra com essa sobrecarga. Então que hoje nós possamos abandonar a teimosia e a resistência de achar que a gente sabe mais. Não,
A minha opinião, Inara, é porque eu já passei por coisas, eu tenho experiência, eu sou uma pessoa vivida, eu sei, meu irmão e minha irmã, nós não sabemos. Acredite, o mundo é muito maior do que o que nós vemos, do que nós vivemos. Nós somos pequenos, a palavra do Senhor diz que somos como vermes. Nós somos pequenos e limitados, nós somos mortais e destrutivos, nós somos passageiros. Então nós precisamos ouvir daquele que é eterno, o ensinamento dele. Que hoje nós possamos abrir o nosso coração, nos arrependendo do nosso excesso de altivez, de orgulho, de resistência, porque será assim que você vai soltar todo esse jugo pesado, e será assim que você vai pegar o jugo suave e leve de Jesus. Ser manso e humilde é submeter-se à vontade de Deus, é carregar um fardo leve. Gente, eu vou dizer a você que está me ouvindo como é maravilhoso e precioso estar na presença de Deus, com o coração contrito e quebrantado, sentindo a frequência divina da humildade. O que isso significa, Inara? É quando a gente já não tem necessidade de saber mais que o outro, de ter mais razão que o outro. É quando a gente já não se sente culpado pelas nossas falhas. É quando a gente não tem mais a necessidade de teimar para ter razão. É quando a gente não quer mais gritar mais alto, ou ser grosseiro, ou ser rebelde, porque não concorda com alguma coisa. É quando a gente caminha em harmonia com a vontade de Deus. Então que hoje nós possamos pegar o jugo de Jesus, que é leve e suave, esse fardo que é leve, que nos ajuda a viver uma vida em paz, que tenhamos sabedorias para tomar posse dessa palavra. Jesus está te convidando hoje. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Como que Jesus vai me dar descanso, Inara? Coloque-se diante dele. Eu vou te dar uma instrução que funciona para mim. Quando eu estou muito sobrecarregada, quando a minha alma ela está muito abatida e às vezes pesada, eu me coloco diante do Senhor e eu falo: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo discernir, mas o Senhor sabe. Então, me limpe espiritualmente, tira esse peso de mim, me dê a sua paz, que excede todo o entendimento. Eu te peço graça, peça graça a Deus. Para Ele aliviar a tua alma, peça paz e peça graça. E Ele vai te ajudar. E naquilo que você não entende, que você não vê, peça a Ele que te ajude a confiar no trabalho dEle, no trabalhar dEle. Para que assim você caminhe verdadeiramente dentro da vontade de Deus, com um jugo leve e suave. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. E eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Deus, do fundo do meu coração e da minha alma, eu faço essa oração como alguém que muitas das vezes carregou um jugo tão pesado. E eu não conseguia, Senhor, soltar esse jugo. Eu não entendi o que era esse jugo. Eu ficava querendo entender, eu ficava te questionando. Quantas das vezes, Senhor, eu me opus à sua palavra, achando que eu estava certa. E achando que estava certa, o meu peso ficava maior. Quantas das vezes, Senhor, eu não quis fazer a sua vontade e o meu peso ficava muito maior. Quantas das vezes eu fui orgulhosa, Senhor, e quis ter razão, fui altiva. Senhor, eu estou descrevendo tudo isso porque muitas das vezes todos nós agimos assim. E eu estou orando do fundo do meu coração porque sei que cada um de nós, tanto eu quanto esses que está recebendo a oração, muitas das vezes agem assim com excesso de culpa, com excesso de resistência e teimosia. Mas hoje eu quero pedir ao Senhor que troque a nossa rebeldia por submissão, que troque o nosso orgulho por humildade, que troque o nosso excesso de ego pela presença do Espírito Santo. Troque, Senhor, a nossa resistência e teimosia por um coração arrependido e quebrantado. Tira, Senhor, toda a frieza espiritual e encha o nosso coração do teu amor, da tua presença. Nos ajude, Senhor, a trocar esse fardo pesado pelo seu fardo leve e suave. Que a partir desse momento, Senhor, essa pessoa possa ter a alma tocada por ti. Alivia, Senhor, essa alma. Tira toda a dor, Senhor. Passa um bálsamo. Dê a paz que excede todo o entendimento. Abra os olhos dessa pessoa para que ela enxergue o que ela precisa mudar, qual é o jugo que ela tem que soltar e que ela possa se posicionar de acordo com a sua vontade. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.